Aleluia! Quem está feliz, dá uma glória a Deus. Te confesso que hoje, irmão, eu estou bem nervoso, além do esperado, mas eu estou feliz. Porque Deus, Ele é maravilhoso em nossas vidas, amém? E muitas coisas o Senhor, Ele já está no controle da tua vida quando você colocou Ele na frente de todas as coisas. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia aí, ou me acompanhar em 1 Samuel 17, no verso 28 em diante. Quero ler alguns versículos com vocês. E nós estamos nessa campanha para derrubar alguns gigantes que se levantaram, ou que se levantam, ou que vão se levantar sobre nossas vidas. Sabe o que é interessante? Quando nós aprendemos o segredo de derrubar gigantes, de vencer batalhas, nós nunca mais desaprendemos, amém? Quem quer saber desse segredo, quem quer ter entendimento disso, dá uma glória a Deus, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você quer ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa abençoada, uma pessoa que vive o melhor de Deus na tua vida. Então hoje nós vamos juntos aprender mais um pouco a vencer e derrubar esses gigantes, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Já que me abandonaram aqui no altar, bota pelo menos no fundo aí, varão, em nome de Jesus. O pessoal não dormir, o pessoal não ficar triste. Me ajudar aí, em nome de Jesus. Me ajuda a pregar. Quando eu olhei para trás, sumiu. Parece que, puf. Deus está mandando, meu Deus, glória a Deus, varão, me dá um abraço aqui. Deus lhe enviou, não me abandona não, em nome de Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. E nós te acompanha comigo em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando que com aqueles homens, ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto um leão como um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Curve sua cabeça no seu lugar. Eu quero orar com você. Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aqui em Tua presença, Pai, Tua palavra foi lida e será ministrada aos nossos corações. Que o Senhor venha, Pai, nos dar entendimento daquilo que o Senhor quer passar para a Tua igreja nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos direcionar, fazer a Tua vontade, quebrar as barreiras e assim, Pai, que a Tua vontade venha permanecer sobre nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos dizem amém.
Amém? Nós estamos nessa campanha, hoje é o segundo dia aqui, e talvez você está entendendo algumas coisas sobre como você pode lidar com os gigantes que vêm sobre a tua vida. Irmão, e a palavra, e eu não tinha como fugir da palavra em Davi, porque o que seria dos pregadores de hoje sem Davi, né, irmão? Já prego mais sobre Davi do que sobre Jesus, eu acho. Mas isso é algo que nos dá um entendimento de que um homem que era simples foi chamado por Deus, venceu as suas batalhas e viveu a promessa de Deus. Eu quero te falar nessa noite, você foi chamado por Deus. Você vai enfrentar batalhas, mas a promessa de Deus continua de pé na tua vida. Só aquele que acredita em crer na promessa, dá glória a Deus. Só aqueles que buscam viver as promessas de Deus e estão aqui para vencer essas batalhas, começa a glorificar o Senhor, começa a engrandecer o nome dEle, porque o primeiro segredo, irmão, de vencer essas batalhas é estar do lado certo, amém? Quando a gente está do lado certo, a gente vence a batalha. Certamente a gente só vence a batalha quando está do lado mais forte, amém? Você sabe que o lado mais forte é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Deus dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Eu vim aqui já te dar uma boa notícia, meu irmão, que o Senhor que nunca perdeu uma batalha, não é a sua que Ele vai perder. O Deus que nunca perdeu uma batalha, não é a sua que Ele vai tirar do controle dEle. Não, Deus está no controle de tudo. Deus está te direcionando, Deus está fazendo algo novo sobre a tua vida. Então toma posse, porque uma coisa é certa: se nós estamos do lado certo, porque a palavra de Deus nos fala isso, se o nosso Deus é todo poderoso, a gente louva aqui Elohim, Rafá, Adonai. Se o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que livra, é o Deus que é a nossa bandeira, certamente é o Senhor de nossas vidas. Ele está agindo na tua vida. E nós temos que ter um entendimento disso. Davi, ele aprendeu isso muito cedo. Davi, ele aprendeu que quando João 28 fala que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade, ele entendeu o que ele tinha que fazer para Deus. Ele entendeu que ele tinha que estar de prontidão na presença do Pai. Ele entendeu que ele tinha que ser um adorador, e ele sendo um adorador, era aquilo que Deus buscava de importante na vida de alguém. Então se ele adorasse ao Senhor, o Senhor olhava para ele. Se ele adorasse ao Senhor, o Senhor falava com ele. Se ele adorasse ao Senhor, o Senhor tinha uma comunhão com ele. Meu irmão, Davi entendeu muito cedo o que era ser desprezado pelos outros. Davi entendeu muito cedo o que era viver o desprezo dentro da sua casa, no meio dos seus irmãos, no meio da sua família. Mas ele tinha um entendimento. Eu quero falar para você agora que Deus era o Pai que nunca ia abandonar, que Deus era a companhia que nunca ia desprezá-lo, que ele sempre estava com o Pai. Então se ele adorasse ao Senhor, aleluia, o Senhor sempre estaria com ele, e ele com o Senhor todos os dias. É por isso que ele estava no campo adorando, é por isso que ele estava no campo cuidando das ovelhas do Pai, longe de tudo, longe de todos, porque nós temos que ter um entendimento de que Deus é o nosso Pai e está cuidando de tudo. Davi, ele teve o entendimento de que o Pai que cuidava dele nunca iria desprezá-lo. Talvez a gente busca aquilo que só o Senhor pode dar na vida de outras pessoas, irmão. E entenda uma coisa: aquilo que as pessoas podem dar para nossas vidas, só elas podem dar. Mas aquilo que o Senhor pode dar para nossas vidas, só Ele é a fonte de todas as coisas.
Ah, pastor, não estou entendendo. Deixa eu falar um pouco da história de Davi aqui, que a gente já conhece, mas não custa lembrar. Davi, ele era um dos filhos mais novos de Jessé. Uma vez pregaram até que ele era um filho de uma prostituta. Mas o interessante é que ele era um filho que era diferente. E muitas vezes a gente vê que os seus irmãos o desprezavam, o colocavam de lado. Só que quando ele estava trabalhando no campo, cuidando de ovelhas malhadas do seu pai, eram ovelhas que não tinham um valor aquisitivo, porque a gente sabe que as ovelhas que têm um valor aquisitivo melhor, aquelas brancas, né, que dão um linho claro. E ele estava ali cuidando das ovelhas de seu pai. E havia um profeta em Israel chamado Samuel. Havia um rei em Israel chamado Saul. Deus levantou Saul para ser rei sobre Israel. Só que Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o desprezou. E Davi estava ali naquele momento adorando ao Senhor todos os dias da sua vida. E Deus olhou para Davi e falou: é esse. Deus olhou para Davi e falou: ele é um adorador de excelência. Ele me adora em espírito e em verdade. Ele é um homem segundo o meu coração. A gente olha o decorrer da história, Davi ele não era perfeito, mas uma coisa é certa, Davi ele tinha um coração voltado para Deus, um coração que se arrependia, um coração que adorava ao Senhor, um coração contrito que deixava a palavra de Deus entrar, a palavra de Deus penetrar e agir como transformação na vida dele. É isso que Deus procura, meu irmão. Ele não procura homens perfeitos, ele não procura pessoas capacitadas, ele não procura quem é, porque quem não é, ele faz ser. Ele procura pessoas que estão dispostas, ele procura pessoas que estão com o coração aberto, ele procura pessoas que estão nos pés dele, ele procura pessoas que pensam e olham os seus defeitos e falam: mesmo eu sendo falho, pecador, eu tenho um Deus que me perdoa, eu tenho um Deus que me dá uma oportunidade, eu tenho um Deus que trabalha na minha vida, eu tenho um Deus que quer transformar a minha vida, que quer transformar a minha história, e eu tenho um Deus que está no controle de tudo. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente permanece a mesma pessoa. Deus ele age com uma transformação em nossas vidas, sim ou não? Ele muda a nossa mentalidade, ele muda tudo, ele muda o nosso jeito de falar, ele muda o nosso jeito de agir. Aquilo que nós fazíamos lá atrás, nós não fazemos mais. O Senhor ele age em nossas vidas, nos transformando em pessoas boas. E tudo aquilo que é mal, ele quer arrancar de nossas vidas. O Senhor ele é tão bom que quando Jesus foi, ele deixou até o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus que transforma as nossas vidas. O mesmo Espírito que agia na vida de Davi, o mesmo Espírito que Deus colocou na vida de Davi, está na tua vida também, em nome de Jesus, amém? É por isso que você tem entendimento de que você tem que mudar de vida, é por isso que você tem entendimento que você não pode pecar, que você tem que viver o melhor de Deus, por isso que você tem que ter entendimento que tem que manter a casa arrumada, é por isso que você tem entendimento que você tem que amar as pessoas, é por isso que você tem o entendimento que Deus tem a paz que excede todo o entendimento para você, é por isso que você tem o entendimento que a alegria do Senhor é a tua força, é por isso que você tem entendimento que a ira não é algo que você tem que viver, mas a mansidão que está em Jesus. É esse Espírito que agia na vida de Davi, que está agindo na tua vida também. Sabe o Espírito que está derrubando o gigante? Está derrubando o gigante na tua vida também. Está transformando a vida de Davi, está transformando a tua vida também. Nós temos que ter um entendimento de que o Senhor, Ele já te deu todo o portfólio, para que você possa vencer, para que você possa ter uma vida boa, abençoada na presença de Deus. O que eu quero falar para você hoje é que tudo isso depende de nós.
Depende de você, sim ou não? Para as promessas de Deus se cumprirem, precisa que você abra o seu entendimento, sim ou não? Para que você busque viver as promessas de Deus, sim ou não? Deus, Ele não faz nada se você não buscar primeiramente. Às vezes a gente pensa e fala, Deus, Ele vai fazer de qualquer jeito. Não. Deus, Ele vai te preparar. Davi, ele chegou, estava no campo, Samuel estava na casa dele. Samuel ofereceu um sacrifício com a família de Davi, mas Davi não estava lá. Lá estava seu pai e seus irmãos. Chegou na casa de Jessé e falou, cadê os seus filhos? Está aqui Eliabe, está aqui Aminadab, está aqui Samar. Samuel olhou para Eliabe e falou, talvez seja esse, é grande, aos olhos, tem uma aparência boa, já é guerreiro, já é do exército, já luta bem, talvez seja esse, Senhor. E Deus falou, não olha para a aparência, não olha para a aparência. Passou os 7 e não era nenhum daqueles. Todos os 7 eram capazes, sim ou não? Todos os 7 foram apresentados diante de Samuel, sim ou não? Só que quando Deus tem algo com você especial, é com você, meu irmão. Quando Deus, Ele tem preparado uma bênção para a tua vida, Ele não vai dar para ninguém, Ele vai dar para você. Quando Deus, Ele tem preparado uma vitória para a tua vida, Ele não vai dar para ninguém, Ele vai dar para você. Quando Deus, Ele tem algo para fazer na tua vida, Ele não vai fazer na vida de ninguém, Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Sabe a porta que fala em Apocalipse capítulo 3, que Deus tem uma porta aberta, a sua ninguém pode entrar, é só você. A sua porta é a sua porta. E essa porta que Deus tem para a tua vida, irmão, é a melhor coisa que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Talvez muitas vezes você tenha olhado a porta de outras pessoas, talvez você tenha olhado a porta de fulano, a porta de ciclano. Meu irmão, começa a se concentrar na porta que Deus tem para você, porque a porta que Deus tem para você é a melhor porta que Deus preparou para a tua vida. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos se moldar a este mundo, mas renovar a nossa mente, para que possamos experimentar essa palavra, irmão. Você tem que carregar para a tua vida, porque quando você renova a tua mente no Senhor, age uma coisa nova, algo chamado metanoia, uma transformação de vida, uma transformação de mentalidade, e você começa a experimentar coisas novas, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é isso? Deus está falando, a boa porta eu tenho para você, a perfeita porta eu tenho para você, essa porta que eu tenho para você é agradável, então continua buscando aquilo que eu tenho para a tua vida, não olha para a direita, não olha para a esquerda, porque aquilo que eu tenho para você, eu tenho para você. A bênção que Deus tem para a tua vida é para a tua vida, irmão. E essa porta é honra de Deus para a tua vida, sim ou não? Porque vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Tem até um louvor, né? O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. A porta que Deus tem para a tua vida é honra. Porque a porta que Deus tinha para Davi foi uma porta grande, foi uma porta abençoada. Só que ele seria a porta na vida de outras pessoas também. Só que as pessoas não entendem isso no momento, quando Deus ele fala, quando Deus ele direciona. Deus ele fala com alguém. Muitos olham para a tua vida e falam, por que Deus tem isso na vida de fulano?
Deixa eu te falar uma coisa, se Deus abrir essa porta, esteja do lado, porque a porta que Deus tem para você vai ser bênção também. E você vai entender isso na vida de Davi. Samuel falou, Deus falou que não é nenhum desses. Tem mais alguém? Tem, né? Jessé olhou e falou, tem um mais novo, né? Só que ele não está aqui não. Está lá no campo. E ele chega mais tarde. Porque primeiro todo mundo come, ele vai comer depois. Mas ele está chegando, espera aí. Então espera, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto Davi não chegar. Eu posso imaginar, irmão, Davi entrando na porta, seus irmãos olhando para ele, porque você já entrou num lugar que todo mundo vira a cara para te olhar. Talvez você entrou fazendo barulho, entrou batendo em alguma coisa, aí todo mundo olha para ti. Talvez você, não sei se você já fez um concurso, uma prova, um Enem, alguma coisa assim. Você chega atrasado e você abre a porta de uma vez, todo mundo vai olhar para ti, né? Talvez fosse dessa forma. Ele chegou, todo mundo olhou para ele. Talvez ele abre e já olhou com aquela cara de raiva, dá aquela rabisaca. Falei, esse cara já chegou. Vontade de matar. Davi chegou lá inocente, não sabia de nada. Olhou Samuel, olhou os irmãos, todo mundo esperando ele. Talvez ele falou, o que está acontecendo aqui? A gente fica até surpreso. Ninguém me chama para, ninguém me espera para nada. Mas agora eu estou aqui. E eu imagino aquele momento, Davi chegando, Samuel falando, é esse Senhor. Deus falando, é esse Samuel. Você imagina isso na tua vida? Continua glorificando ao Senhor, glorificando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Porque você chegou aqui nessa igreja hoje e o Senhor falou, o meu filho veio adorar. Você chegou nessa igreja hoje, Deus falou, eu vou mudar essa história, eu vou mudar essa vida. Você chegou nessa igreja hoje para ouvir uma palavra e Deus falou, Ele já veio fazer parte daquilo que eu coloquei para fazer. Ele já está fazendo parte do propósito, do projeto de Deus. Ele já está fazendo parte daquilo que eu planejei sobre a vida dele. Ele já está aqui. Nós temos que tomar posse disso, meu irmão. Porque quem é teu Pai celestial? É Deus. E você é um filho amado dele. E por mais que você pense que você não é, por causa daquilo que você fez, daquilo que você já viveu, Deus estava falando para você, eu só queria a oportunidade de te trazer para perto. Eu só queria a oportunidade de fazer você se sentir amado. Eu só queria a oportunidade de mudar a tua vida. Enquanto você acertou agora, enquanto você aceitou neste momento, enquanto você faz parte desse corpo, dessa igreja, agora eu vou mudar as coisas na tua vida. Agora eu vou transformar as coisas na tua vida. Agora eu vou mudar a tua história. Já chegou na casa, pode assentar. É esse Deus está falando. Deus falando agora, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo que estava parado, eu vou movimentar as coisas, eu vou fazer você viver esse ministério que eu coloquei nas suas mãos e você não tem vivido há muito tempo. Talvez você está teimando com aquilo que Deus tem para a tua vida, mas Deus está falando, Ele já chegou, ela já chegou para viver aquilo que eu tenho preparado para a vida dele, para a vida dela. Aleluia. Davi chegou, Samuel falou, é esse. Deus confirmou, ungiram a cabeça de Davi. O propósito era para ele, sim ou não? Agora eu quero falar com os obreiros aqui. Deus ungiu Davi, sim ou não?
Eu quero perguntar a Deus, Ele já ungiu você? Talvez você está falando, não era para mim não, pastor. Eu nem queria ser obreiro. Eu nem queria isso. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus, Ele não unge cabeça errada. Deus, Ele não escolhe ninguém em vão. Se Ele te chamou é para ser. Se Ele te chamou, se Ele te ungiu, é para que você possa viver o melhor de Deus, meu irmão. Eu tenho entendimento de que Deus, Ele olha para a gente, mas Ele não olha para aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente é capaz de fazer, não. Ele olha para o propósito que Ele tem para a tua vida, amém? Quando Ele te chamou, Ele te ungiu, foi para você viver um propósito que você nem imaginava. Deus chamou Pedro, Pedro nem imaginava falar com ninguém. Pedro era um pescador de peixes. Deus falou, agora você vai ser um pescador de homens, agora eu vou te dar um propósito, agora você vai resgatar vidas. Senhor, como é que vai ser? Eu vou te mostrar como vai ser, mas vai ser a melhor coisa que você vai viver na tua vida, porque hoje você ganhou um propósito de Deus. Tem entendimento de uma coisa? O Senhor está te dando um propósito hoje. O Senhor já entregou um propósito na tua mão. Não esmurece não olha para baixo não, começa a olhar para cima. Deus, Ele é o meu Pai. Deus, Ele me escolheu. Eu vou fazer aquilo que Ele me escolheu para fazer. Meu irmão, quando você começa a caminhar de acordo com a vontade de Deus, Deus, Ele começa a abrir as portas. Deus, Ele começa a te direcionar. Deus, Ele não te ungiu em vão, Ele te ungiu para viver um propósito, amém? Só que não vai ser fácil, porque Deus, Ele não falou que seria fácil. Deus, Ele não perguntou para Davi, tu quer ser ungido rei? Na hora da euforia, Ele falou, eu quero. Perguntou ou não perguntou? Sim ou não? Não. Ele chamou e ungiu. Se Deus, Ele te chamou, meu irmão, nesse processo Ele vai começar a te capacitar. Se o óleo desceu sobre a tua cabeça, nesse processo Deus, Ele vai começar a fazer e realizar na tua vida. E quanto mais degrau tu galgar na presença de Deus, parece que os gigantes vão começar a crescer, vão começar a ficar maior. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele vai te dar capacidade para vencer todas essas lutas. Meu Deus, nem entrei na palavra ainda. Eu tenho que correr, irmão. Mas Deus, Ele te chamou para viver um propósito. Só que a gente fala, como é que a gente vai viver o propósito? Pastor, o Senhor me ungiu para ser obreiro, por quê? Eu não sei fazer nada. Como é que eu vou viver isso? Eu não sei fazer. Só que você não olha que algumas circunstâncias na tua vida está te capacitando, sim ou não? Você vai passar por alguns problemas, que esses problemas vão se tornar soluções para que você possa resolver. Quando Deus, Ele nos chama, meu irmão, entenda uma coisa, Ele não nos chama só para nos honrar, não. Não vai ser mil maravilhas, não. Ele nos chama para resolver problema dos outros. Amém? O gigante não era problema de Davi, o gigante era problema de todo mundo, mas Deus chamou Davi para resolver o problema de uma nação. Era incapaz? Não, para Deus tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Talvez Deus fala contigo, você tem uma promessa maravilhosa, grande, você fala, como é que isso vai acontecer? E a palavra de Deus fala que Davi, ele enfrentou ursos e leões. Então eu falei para o pastor Fábio, qual é o maior, né? Um urso ou um leão? Eu vou pela lógica, porque falo que o leão é o rei da selva, né? Então ele é o mais perigoso. Há um ditado que a gente fala, a gente acorda todo dia para matar um leão, né? É um leão por dia. Se matar um leão nesse dia, amanhã vai ser 2. E nesse
sentado, Deus começou a falar comigo. Eu falo, Senhor, essa circunstância que a gente passa na vida, no dia, na igreja, porque, irmão, você pensa que igreja é mil maravilhas? Não. As pessoas têm problemas, as pessoas querem uma solução, mas muita gente quer uma solução, mas não quer resolver o problema. Muita gente está agarrado com o problema e está falando, pastor, eu quero uma solução. Aí o pastor fala, solta esse problema. Aí ela falou, mas eu não consigo soltar. Eu falei, tá aí. Porque o pastor dá o direcionamento, a gente dá o direcionamento, minha filha. Meu filho, é só soltar esse problema. Aí a pessoa fala, eu não consigo, porque o problema é meu. E eu gosto do problema, mas ele não está te dando prejuízo, ele não está acabando com o teu sono, ele não está tirando a tua paz. E o que a gente vai falar? Então fica com o teu problema. Se um leão por dia é o nosso problema, muitas vezes a gente está agarrado com o nosso leão. Deus está falando, mata o leão. E a gente está agarrado com o leão. Deus está falando, mata o leão, meu irmão. Ou você mata o leão vai te matar, porque a lei da selva é essa. Ou você mata o leão, ou o leão veio para te matar. Se você não matar esse leão, meu irmão, esse leão vai te matar. Se você não acabar com esse problema vai te consumir, esse problema vai te acabar. Mas nesse meio tempo, meu irmão, o Senhor está te preparando para que você possa resolver algo maior. Ontem o irmão deu uma palavra sobre Jonas. Eu falei com o Fabinho, qual era o gigante de Jonas? Ele falou, era ele mesmo. Era Nínive. Tinha vários. Talvez o leão de Jonas estava lá no entendimento dele, porque quando Deus chamou ele para ir pregar em Nínive, para trazer salvação para aquele povo, Jonas falou, não vou lá não, porque aquele povo é mau. Aquele povo não presta, aquele povo merece morrer. O leão estava lá dentro. Deus está falando, se ele merecesse morrer, acho que você também merecia. E Jonas fez o quê? Agarrou o leão e foi embora. Só que quando Deus ele te chama para resolver o problema, quando ele senta contigo e fala, meu filho, agora é momento de resolver, senão você não vai avançar. Ele entrou dentro do barco, o barco começou a balançar, começou a ir a pique. E o problema era quem? O leão de Jonas. Começaram a jogar as coisas fora, e agora? O que a gente vai fazer? Ele está falando, poxa, eu fugi do meu Deus. Deus mandou ir para Nínive e eu estou aqui dentro do barco. O pessoal olhou para ele e falou, então o problema é teu. Que é a coisa mais prática a fazer. Você não quer ajuda, irmão? As pessoas, valoriza quem te ajuda a resolver esses problemas. Valoriza quem te ajuda a matar esse leão, porque ninguém quer matar leão dos outros, não. O mundo não está preocupado com os teus problemas, não. As pessoas lá fora não estão preocupadas com o teu problema, não. Quem está preocupado com o teu problema é Deus. Quem quer acabar com isso na tua vida é Deus. Deus ele deu capacidade para Davi. E Davi não tinha armamento. O que Davi usava? Uma funda e uma pedra. Talvez viu um leão e o Davi olhou assim e falou, ó, peguei a funda, peguei a pedra. Isso é armamento para matar? Não, Davi ele confiava, não era na sua ferramenta não, Davi confiava no seu Deus. Eu tenho um Deus que vai me livrar dessa situação. Eu vou pegar a ferramenta aqui, eu vou dar ele na testa dele. É isso que eu tenho agora. Se é a oração que você tem agora, começa a orar. Se é jejum que você tem agora, começa a jejuar. Se é propósito que você tem agora, começa a usar esse propósito. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem atitudes, ferramentas que Deus vai te dar para matar esses problemas. Tem ferramentas que Deus vai te mostrar para matar esses leões. Atitudes que vão mudar toda a circunstância. Davi pegou a pedra, a funda, matou o leão. A palavra de Deus fala que ele pegava pela barba. Quando ele levantava de novo, o leão ficou zonzo.
Levantou de novo, Davi pegou pela barba e vrum. Não tinha espada, mano, ele batia até matar. Tem leão na tua vida que não vai morrer de qualquer jeito, irmão. Você vai se levantar, você vai orar, você vai clamar, você vai pedir a Deus, você vai ler a palavra, e Deus ele vai falar: ei, tem que ter atitude, você tem que bater nesse problema, você vai ter que lutar com esse problema, você vai ter que lutar com esse leão, você vai ter que lutar com essa situação. Sabe qual é o nosso maior problema? É criar desculpa para essas coisas. Porque é muito fácil criar desculpa, né? Eu não consigo vencer ele não, porque ele é maior do que eu. A gente sabe que um leão é mais forte do que uma pessoa, sim ou não? Aí você olha para o leão e fala: eu não consigo vencer não, é mais forte do que eu. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele fez você forte para vencer qualquer circunstância. Deus ele tem um fortalecimento necessário para a tua vida, para que você possa vencer todas as coisas que vêm sobre a tua vida. Mas tem entendimento de uma coisa: o teu Deus é o Todo-Poderoso. O teu Deus vai te dar direcionamento para vencer essas batalhas. Você vai lutar com esse leão, mas quem vai te dar força é Deus. Você vai lutar com esse problema, mas quem vai te dar força é Deus. Você vai lutar com esse urso, mas quem vai te dar força é Deus. É Deus. Para de criar desculpa para aquilo que Deus ele quer fazer na tua vida. Deus ele não quer que você venha se vitimizar. Não, Deus ele quer que você tome uma atitude, se levante contra esse problema. Eu vou orar, eu vou levantar, eu vou vencer, eu vou buscar. Deus está falando: meu filho, eu estou contigo, eu te capacito, eu te levanto, eu te direciono. Quanto mais você buscar a Deus, meu irmão, mais você vai ser cheio de Deus. Quanto mais você adorar a Deus, mais Deus ele vai te dar capacidade para você vencer, meu irmão. Davi ele tinha entendimento porque ele estava falando com Deus. Aí seus irmãos estavam falando: você não é capaz, vai lá cuidar das ovelhas do papai. E ele falou: ó, eu tenho uma intimidade com Deus aqui, ó. O céu se abre. Quando eu adoro, eu sinto a presença. Quando eu clamo, eu sinto a presença. Quando eu busco a Deus, eu sinto a presença. Esses leões e esses ursos estão se levantando na tua vida para que você venha se capacitar. Não crie desculpa para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Não, começa a tomar uma atitude. Começa a se levantar diante desse problema. Começa a buscar uma estratégia. Porque Deus ele vai fazer, sim ou não? Enquanto você não enfrentar os seus medos, enquanto você não enfrentar os seus problemas, você nunca vai começar a derrubar esse gigante. Porque isso é pequeno na frente do que você vai enfrentar lá na frente. Amém? Deus ele nunca vai te entregar um gigante de cara. Deus ele vai te capacitar no meio das circunstâncias. Davi ele é um pastor de ovelhas. E ele ali teve o entendimento de que naquele momento a promessa que Deus tinha dado para a vida dele, ele ia começar a viver. Ele olhou e falou: ó, sabe a oportunidade que Deus, porque Deus ele fala conosco, irmão. Deus ele quer falar com você. Deus ele quer uma intimidade com você. Talvez Deus ele já tinha falado: tá vendo o urso? Tá vendo o leão? Vai vir um problema maior, mas eu vou te dar capacidade para você resolver. Você vai sair daqui, mas esse momento que você vai sair daqui, você vai para outro lugar. Nesse outro lugar eu vou te capacitar como guerreiro. Eu vou te dar experiência como guerreiro, para que você possa virar um rei. José, ele estava dentro da casa do seu pai, no meio dos seus irmãos. Ele foi traído pelos seus irmãos. Ele foi para o calabouço, virou escravo. Depois ele entrou na casa de Potifar, se tornou governador da casa de Potifar. E ali ele cresceu na casa de Potifar e veio a mulher de Potifar como um leão, querendo dragar ele. Ele correu, voltou para a prisão. Só que a prisão também era propósito de Deus. Veio o copeiro, veio o padeiro e vieram com José.
José revelou o sonho deles. Depois eles foram embora. Só que há um momento em que Deus se faz lembrar, e Faraó chamou José. E no final da história a gente sabe, José se tornou governador. Só que se não fosse a traição dos seus irmãos, se não fosse ele ser escravo, se não fosse ele servir na casa de Potifar, ele nunca chegaria a ser governador. Você está entendendo? O leão e o urso é processo de Deus na tua vida. Ele está te capacitando, Ele está te direcionando para que você possa chegar na frente do gigante um dia e falar: olha, é grande como o urso, é brabo como um leão, mas eu já matei os dois. Tem coisa que Deus está fazendo você viver hoje, para que naquele grande dia, há momentos em que o Senhor está falando: você enfrentou coisa maior, você enfrentou coisa pior, você enfrentou feras, você enfrentou bestas, mas hoje eu te coloco diante de todos, para que você possa vencer esse problema e o meu nome ser glorificado na tua vida. Glorifica o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Esse leão e esse urso, irmão, vai te preparar para o Golias. Esse problema que você está vivendo hoje é uma preparação de Deus para que você faça ser capacitado para vencer os problemas dos gigantes que vão vir por aí. O pastor Ney pregou, vocês já passaram, não sei se você tomou ciência disso, mas não tinha só um gigante, tinham 5 gigantes. 5 gigantes. A palavra de Deus fala que Davi, ele pegou 5 pedras. Olha a ousadia, irmão. Era 5 pedras para 5 gigantes. Uma vez eu conversando com... Faz tempo, né? Conversa de menina aí. Eu lembrei disso. Porque quando a gente tá na rua, irmão, ou você bate, você apanha. Amém? Aí ele falando pra mim, né? Eu falei: o tamanho desse tamburete. Ele falou: pastor, falou, na época, né? Amigo, né? Ed, uma vez eu tava ali e veio uma galera de uns 5 me pegar. Eu olhei assim, eu mirei o menor, mas eu arregacei. Porque eu quebrei o menor. Os outros iam pra cima e eu quebrando ele. Porque eu ia apanhar dos outros. Eu tinha que arregaçar o menor. Para que os outros fossem embora. Os outros não vieram para cima de mim, aí eu tive que correr. Tem uma estratégia aí. Aí tinha 5 gigantes lá. Davi pegou 5 pedras. O que é 5 pedras para 5 gigantes? Só que Davi, ele mirou, aquele é o mais brabo, aquele é o líder deles. Ele está aqui falando, cadê o Deus de vocês? Está querendo botar medo na gente. Saul olhou para ele e falou: rapaz, esse cara, quantos anos tu tem, menino? 16, fazer 17 daqui uns dias. Desse tamanho, tu não consegue nem levantar uma espada, como é que tu vai matar esse gigante? Eu já matei urso, já matei leão. Quando eles vieram, eu acertei uma pedrada na cabeça dele, cortei a cabeça, bati até. Eu já sou experiente nisso. Além do mais, não tem ninguém que quer enfrentar ele aí, eu quero. Custa nada tentar. Ou é eu ou é o Senhor. O Senhor quer ir? Ainda dá tempo de correr. Porque quando a gente está treinado, passado pelo processo, quando Deus já fez a gente viver cada coisa assim, tem coisa que já não assusta mais. Quando você continuar vivendo o propósito que Deus preparou para a tua vida, tem coisa que não vai te assustar mais. Hoje você está enfrentando um gigante, que lá na frente você vai olhar para trás e falar: rapaz, eu estava sofrendo por causa daquilo. Eu estava sofrendo por causa dessa situação.
Quem já venceu vícios na sua vida sabe o que eu estou falando. Aquilo era um gigante para você na época, mas quando você olha para trás, você fala, nem era tão grande assim. Quem já venceu uma enfermidade, já foi curado de uma enfermidade, olha para trás e vê como Deus ele é maravilhoso e realiza a vontade dele. O nosso Deus é um Deus de milagres. Está aqui dona missionária Maria José Alencar. Irmão, já levei essa mulher para tratar uma hepatite, foi curada. Te leva ela para tomar a direção do câncer, foi curada. Sabe por quê? Os gigantes eram imensos, mas o maior é o Deus que nós servimos, amém? Eu falei, uma vez eu falando para Deus, eu falei, eu não preciso passar por isso não, Deus, porque eu já tenho fé, que eu sei, já vi as pessoas passar, já vi minha avó passar, eu tenho fé, que às vezes Deus está testando nossa fé. Irmão, passar no meio de um câncer, no meio de uma situação, a gente está aflito, e a gente conversar e ela falar, meu filho, Deus proverá. Isso é fé, irmão. Esse gigante não vai te assustar mais, porque maior é o Deus que você serve. Essa circunstância que você está vivendo hoje, você sabe que você pode vencer com o poder de Deus sobre a tua vida. Deus ele vai te dar capacidade, você vai enfrentar leões, você vai enfrentar ursos, pode vir Golias daqui uns dias, mas deixa eu te falar uma coisa, aquilo que você está enfrentando hoje, vai condizer com a vitória que você vai ter amanhã. Pode vir 1, pode vir 2, pode vir 3, pode vir 4, pode vir 5, as armas que Deus te deu, vai te dar vitória, as armas que Deus colocou na tua mão, vai te dar vitória. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Perca o medo no meio dessa circunstância. Porque olha só, quando nós alimentamos o nosso medo, esse medo ele nos paralisa. Sim ou não? Quando o medo ele nos paralisa, a gente fica vulnerável para que a gente possa perecer. Você já ouviu o ditado abraço de urso? Já ouviu esse ditado? Quando o urso abraça, irmão, não tem mais para onde correr. Ele trava as unhas ali nas costas, irmão, ele vai começando a arrastar de trás. Tem muita coisa que está paralisando a tua vida. Você está vendo o urso te abraçar e está falando, eu não tenho força para sair daqui. Deus está falando, você tem sim. Eu te dou essa força. Davi, ele chegou na frente daqueles gigantes e falou, vou acertar o maior. Ele pegou a sua funda, colocou a pedra, acertou na cabeça de Golias. Quando Golias caiu, não foi nem com o peso da pedra, porque a palavra de Deus fala que Golias caiu para frente. Davi ele tinha falado, você vem comigo com espada e lanças, mas eu vou com o poder dos deuses dos exércitos. Aquele gigante caiu para frente, Davi correu, pegou a espada dele. A espada era de quem? A espada era de quem? E cortou a cabeça dele. Sabe lá atrás, quando Davi chegou com Eliabe e perguntou, Eliabe falou, o que tu está fazendo aqui? Eu sei que tu é mau, presunçoso. Só que Davi ele não se abalou com isso, porque tem muita gente que se abala, irmão. Davi ele não se abalou com isso, por quê? Porque ele sabia o que Deus falava para ele todos os dias.
Davi, ele já sabia lidar com a rejeição, porque sabia que ele era amado por Deus. Só que lá na frente, ele matou Golias. Ele começou a crescer na presença de Deus. Deus o fez se tornar rei. Ele se tornou um guerreiro. Deus o fez ele se tornar rei. E chegou lá na frente, Davi caiu. Davi pecou. Davi adulterou. Davi falhou. As consequências veio sobre a casa de Davi. Só que olha que interessante. Veio o filho dele, Salomão. E Deus falou para Salomão: você tem que ser como seu pai foi comigo. Veio a descendência de Salomão. A gente vê depois que o negócio não pegou um pé legal. Mas todos os reis que Israel teve, Deus dava testemunho da vida de Davi. Qual o segredo disso, pastor? Davi ele errou. Davi ele adulterou. Davi ele matou seu melhor amigo. Ele se arrependeu. Ele pediu perdão para Deus. E Deus perdoou. Quando a palavra de Deus fala que não há nada, nem morte, nem vida, nem doença, nem nada que vai te separar do amor de Deus, isso é uma realidade. Davi ele soube lidar com a rejeição a vida toda, mas talvez ele não soube lidar com as circunstâncias que veio sobre a vida dele. Mas Deus ele sempre tem uma oportunidade para te entregar. E uma coisa é certa, Davi ele agarrou todas as oportunidades que Deus deu para ele. Davi ele segurou todas as oportunidades que Deus deu para ele. Davi ele tomou posse de todas as oportunidades que Deus deu para ele. Era isso que fazia Davi ser segundo o coração de Deus. Jesus ele veio falando, pregando uma mensagem, falou: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João Batista chegou trazendo uma mensagem: arrependei-vos. Ele até falava: raça de víboras. Sabe o que Deus ele quer de nossas vidas? Que nós venhamos nos arrepender daquilo que cometemos lá atrás, não cometer mais e viver um propósito diante de Deus. Quando a gente vive esse propósito diante de Deus, o Senhor ele começa a nos fortalecer. Quando nós tomamos posse daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas e vivemos essa palavra, o Senhor começa a agir em nossas vidas. Quando você começa a perdoar e ser perdoado por Deus, porque você já foi perdoado por Deus, você começa a entender que você tem que perdoar até 70 vezes 7 todos os dias. Sabe o que eu quero falar para você hoje? Hoje você tem uma oportunidade de derrubar esse gigante e derrubar todos os gigantes que vai vir sobre a tua vida. Sabendo que Deus, você sendo fiel a Deus, você entregando o teu melhor para o Pai, você trabalhando com Ele, Ele já está cuidando de tudo. Sabe os erros? Deus ele tem perdão para você. Sabe as falhas? Ele quer aperfeiçoar a sua vida. Eu quero convidar aqui à frente para mim orar e finalizar. Só aqueles que querem derrubar esse gigante. Talvez esse leão está lá dentro. Talvez esse leão está te afrontando todos os dias. E Deus está falando: eu quero te dar capacidade para você vencer esse leão, para você vencer esse urso. Vai vir coisa maior. Mas hoje Deus ele quer que você viva esse propósito. Vem aqui na frente, quero orar por você em nome de Jesus. Vai ser rápido, irmão. Vou só orar e entregar. Estou curioso para saber se é menino ou menina. Estou curioso para saber se é Edmundo Agnes. Então não vou demorar não.
Eu quero orar por você hoje, porque há um posicionamento que Davi tomou, por causa do Deus que ele sabia que podia vencer tudo. Vem mais aqui para frente, amém? Vem mais aqui para frente, tem gente querendo vir. Talvez você tenha olhado os problemas até hoje. Eu quero te convidar a olhar por cima, a olhar além, olhar para Deus. Quando você se torna fiel ao Senhor, quando você busca viver esse propósito diante do Pai, o Senhor ele vai te dando capacidade para que você possa vencer. Porque eu quero te falar algo hoje, você já foi perdoado por Deus. O Senhor ele te dá outra oportunidade, mas não é outra oportunidade para errar, não. É uma oportunidade para fazer aquilo que Deus tem para você. E quando nós tomamos posicionamento diante de Deus, Deus está falando para você: agora eu vou começar a agir na tua vida. Quando você dá um passo para Deus, Deus ele vai abrir no mar. Porque tem momento, irmão, em Êxodo capítulo 14, versículo 15, fala que Moisés chegou na beira do mar vermelho e falou: Senhor, nós estamos aqui. E Deus falou: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Deus ele já prometeu, sim ou não? Deus ele já falou contigo, sim ou não? Você já orou, sim ou não? Hoje é dia de tomar um posicionamento diante dele. Ah, pastor, mas quando eu tomo esse posicionamento, muita coisa vai ter que ficar para trás. Eu acho que você já começou a entender. Eu vou ter que renunciar a muita coisa. Eu acho que você já começou a entender. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa na minha vida. Acho que você já começou a entender. Eu vou ter que viver aquilo que eu não sei. Eu acho que você já começou a entender. Mas Deus, quando Ele fala que os planos dele são bons, agradáveis e perfeitos, não há plano maior, não há plano melhor, não há nada maior daquilo que Deus tem preparado sobre a tua vida. Não há bênção maior daquilo que Deus tem preparado para você. Então entenda hoje que o teu posicionamento é que vai derrubar o gigante. Não é o tamanho da tua arma, da tua capacidade, da tua forma de falar, da tua forma de pregar. A tua vida com Deus vai começar a te colocar em patamar que você nem imagina. A tua vida com Deus, a tua caminhada com Deus, só de você estar caminhando, se Ele não abrir o mar, nós estamos na geração de Jesus, meu irmão, e você vai começar a andar sobre as águas, mas você vai avançar. Deus ele está te dando capacidade. Já chegou o momento de tomar uma atitude diferente. Já chegou o momento de Deus agir de uma forma diferente. Já chegou o momento desses gigantes cair por terra sobre a tua vida, e você não vai precisar fazer nada. Você só vai precisar amar. Você só vai precisar cuidar. Você só vai precisar resistir e ter uma intimidade com Deus. O Senhor ele está te convidando hoje a tomar um posicionamento de adorador, a tomar um posicionamento de verdadeiro adorador, de abandonar aquilo que está te fazendo mal e viver aquilo que vai te fazer bem na presença do Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aqui em Tua presença, Pai, eu apresento a vida dos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer, Senhor. Assim como o Senhor fez em nossas vidas, Pai, continua fazendo, continua realizando, Senhor. Assim como o Senhor tem trabalhado, direcionado, Pai, a cada dia, Senhor. Nós queremos mais de Ti, nós queremos ser cheios da Tua presença, nós queremos ser capazes de enfrentar esses gigantes, Pai, e derrubá-los, mas não pela nossa força, porque a palavra de Deus fala em Isaías capítulo 40, que muitos caminham e correm e acabam caindo, mas aqueles que têm a força renovada no Senhor, são renovados como águia e voam mais alto. Nós queremos, Pai, ser como essas águias. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, Pai, ser diferentes. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, essa capacidade de viver algo novo.
como essa mudança na nossa vida, essa transformação na nossa vida, essa mudança de mentalidade, Pai, vai fazendo, Senhor, na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo que estão buscando, tudo aquilo que estão pedindo, Senhor, essa mudança de vida, essa mudança de mentalidade, Senhor, o novo de Deus que o Senhor preparou para nossas vidas, Senhor, que venha tomar posse hoje, que venhamos tomar posse hoje, que venhamos tomar posse hoje, em nome de Jesus, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Cada um que veio aqui na frente, Senhor, tem um propósito a ser vivido por Ti, tem algo novo a ser vivido por Ti, Senhor. Pai, aqueles que precisam de uma cura, Senhor, hoje esse gigante da enfermidade vai cair por terra em nome de Jesus. Já caiu por terra, porque o Senhor está derramando a Tua cura hoje na vida dos Teus filhos. Toca onde você tem uma enfermidade, toca onde está doendo. Se você está com a dor de cabeça, toca na tua cabeça. Senhor, derrama o Teu bálsamo hoje, Senhor. Hoje teve testemunho de cura, Senhor, e o Senhor tem feito isso nessa igreja, Senhor. Vai curando a vida dos Teus filhos, Pai, vai derramando o Teu bálsamo, Senhor. E se for, Pai, uma enfermidade na alma, Senhor, o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, Senhor, tocar em cada coração, tocar em cada vida, tocar em cada espírito, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço, porque eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor está agindo, eu sei que o Senhor está fazendo, eu sei que o Senhor está realizando a Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.